celebração. Vamos cantar aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, é dia de festa. O céu inteiro está orando por nós. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor, pois Ele nos espera. De braços abertos, como uma bênção especial para nós. Então derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Então derrama sobre este lugar a tua unção e teu poder. Olá, Deus abençoe você, seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa Coração Jovem, aqui pela Rede Século XXI. Que alegria podermos vivenciar esse momento. Você sabe que o programa Coração Jovem, ele é fruto de o nome Coração Jovem é fruto de uma proposta, de uma sugestão do Papa Francisco, num dos primeiros discursos que ele fez, poucos dias já que ele havia assumido, poucos dias apenas que ele havia assumido como Papa da Igreja, e ele dá essa notícia, dá essa sugestão para a juventude, fala: nós precisamos ter um coração jovem sempre, com Cristo o coração não envelhece nunca. Então, seguindo essa proposta, nós queremos partilhar com você no nosso programa Coração Jovem, mas antes de falarmos um pouco mais sobre o tema de hoje, sobre o que a gente vai vivenciar hoje, que é um tema polêmico, difícil de ser partilhado e também difícil para as pessoas que vivenciam, antes de nós falarmos sobre isso, vamos falar com aquele que é o coração jovem por excelência. Vamos começar, como sempre, rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença como filhos, como pessoas que dependem do Seu amor, como aqueles que aprendem cada dia mais do Teu coração misericordioso. E por isso, como filhos, nós aprendemos contigo a chamar nosso Deus de Pai. E nós começamos assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nós sempre pedimos a Maria, tua mãe, nossa mãe, o coração mais próximo do teu, que ela nos ensine a amar a Deus, nos ensine a amar-te, Jesus. Então pedimos a intercessão de Maria para esse momento e para todas as famílias, para todos aqueles que são sócios da Rede Século XXI, para todos que estão ligados, participando conosco, para todos que estão fazendo acontecer este programa, trabalhando de alguma forma nos bastidores. Que o Senhor abençoe, pelas mãos agora maternas de Maria, a vida de cada um. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito seja Deus, nós estamos aqui porque acreditamos que com Cristo o coração não envelhece nunca. E o programa Coração Jovem tem essa intenção de trabalhar o nosso coração, não só como lugar da nossa fé, mas também do nosso sentimento, das nossas emoções. Por isso o programa Coração Jovem trabalha espiritualidade e conhecimento humano, psicologia, os conhecimentos, as ciências humanas que nos ajudam a crescer no autoconhecimento e, consequentemente, na nossa capacidade de conversão, de mudança de vida e também de ajudar os outros nesse processo,
Por isso também o Coração Jovem quer ser um multiplicador, alcançar você que já participa da vida da igreja, que trabalha com a juventude ou que é jovem, ou você também que através desse caminho você pode levar outras pessoas a crescerem mais na graça e no conhecimento, achando caminhos, meios que favoreçam, que facilitem esse caminho de conversão, que é muitas vezes difícil, porque a gente sabe, como diz a palavra, sabe o bem que devemos fazer, mas nem sempre conseguimos trabalhar e realmente fazer, né? Acabamos fazendo o mal que não queremos. E hoje o tema vai nos ensinar muito sobre esse sentido, esse sentimento, esse pensamento que às vezes passa por nós, de saber o que tem que ser feito e nem sempre conseguir dizer não, dizer sim para aquilo que deve ser nossa decisão correta, coerente de acordo com o Evangelho. Por isso o tema de hoje é só por hoje. Uma palavra usada muito naqueles grupos que trabalham a questão da dependência química. Só por hoje eu vou dizer não. Nós também ouvimos falar, né, por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar, do Dunga, da Canção Nova. Nós sabemos tantos caminhos em que a palavra e em que um conhecimento humano vai dizendo o valor de saber dizer não, de saber dizer sim na hora certa. Por isso, só por hoje, nós vamos trabalhar sobre dependências. Dependência química, nós falamos já de dependência afetiva, mas os diversos vícios que, infelizmente, às vezes, tomam conta, né, da nossa vida e da vida das pessoas que amamos. Como lidar com isso? Como vencer? Como ajudar quem passa por isso? Nós não temos receitas prontas, mas nós queremos juntos partilhar e crescer com você. Por isso, para que a gente faça esse caminho, nós queremos acolher quem nos ajuda aqui. Hoje, então, mais uma vez, eu quero acolher os nossos irmãos que estão aqui para nos ajudar a partilhar, a crescer um pouquinho no conhecimento do Senhor. E claro que a gente sempre faz isso com música, com alegria. Então vamos acolher primeiro a Priscila. Seja bem-vinda, viu, Priscila Pose? Padre. Deus abençoe. Prazer. Ronaldo Gomes, sempre conosco. Padre, Deus abençoe. Deus abençoe, bem-vindo. Doutora Ana Carolina, sempre conosco, padre. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Padre Rodrigo, bem-vindo. Obrigado, Padre. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe também, Padre. Olha, nós estamos então aqui hoje para falar de um tema que não é simples e que com certeza mexe com a vida de muitos de nós, nas nossas famílias. Quem já não passou por essa situação? Ou de enfrentar, né, a dependência química e lidar com ela, ou de lidar com alguém, com alguma pessoa da família que esteja passando. Depois, mais tarde, eu vou até citar alguns números para a gente ter noção do alcance que é, da dificuldade que é. Nós até fizemos as nossas perguntas, como sempre a gente faz, no Facebook, para que você possa ajudar e daqui a pouquinho vamos falar. Mas para começo de conversa, para a gente começar o nosso assunto, vamos ouvir um jovem pergunta, nos preparando para dar sequência à nossa reflexão de hoje. Oi, meu nome é Daniele. Eu queria saber por que uma pessoa usa droga sabendo que é ruim. É bem perguntado, viu, Daniela? Daniela, eu agradeço a sua participação, que Deus te abençoe, viu? É justamente isso, às vezes eu acho que é a pergunta de todos nós. O nome já é droga, né? Então a gente sabe que existem as listas e as ilícitas, tudo, mas o nome já é droga. A gente já até liga com algo ruim, faz um link com algo ruim. E por que então as pessoas chegam nesse ponto, né? De depender, até a pergunta foi exatamente essa. Por que ela fica dependente? Por que ela procura até, né, droga, álcool, enfim, se sabe que é ruim? Então eu começo perguntando para a doutora Ana Carolina. O que acontece, doutora, que que as pessoas sabendo que é ruim, existe, a gente sabe, uma grande procura, uma curiosidade, enfim, depois até caindo na dependência. O que é, então, essa procura e o que é essa dependência? Primeira coisa, né, padre, é importante que a gente entenda a dependência como uma doença. Uma vez que ela é uma doença, ela vai ter, quando a gente fala, segundo lá, terapia cognitivo-comportamental, que a gente tem o nosso funcionamento mental, que é o nosso pensamento, o nosso sentimento e nossa ação, a dependência química, ela fere essas três esferas. Entendi. Né? E ela fere severamente, ela altera os comportamentos das pessoas, ela altera os sentimentos e ela distorce os nossos pensamentos. Então, o iniciar nunca é como uma proposta ruim. Ninguém oferece droga dizendo que é ruim. Que é ruim, exatamente. E tem um agravante. Quando alguém experimenta a droga, ela não tem uma sensação ruim. Não é? Ninguém, quando começa a tomar qualquer álcool, né, tem uma sensação necessariamente ruim. Então, aquilo realmente tem uma sensação boa,
né? É gostoso e é mesmo. Tá ligado ao prazer, né? Todo tipo de dependência, de certa forma, no começo é algo que vai trazer prazer, bem-estar e assim por diante. A gente até poderia dizer, né, que em alguns casos, sim, tem a questão do prazer e do mau uso deste prazer. Entendi. Mas nem em todos, porque existem alguns tipos de substâncias que a gente já sabe que configura dependência. Ah, entendi. Química, assim, já de cara, né? Química, é físico-química, né? Então, assim, já de cara, né? Não tem como negar. Mas o fato é, o álcool, por exemplo, é uma delícia, gostosinho, né? Só que conforme a pessoa vai usando e com o mau uso, ela pode ficar dependente efetivamente, tá? Existe também algo importante que é assim, a partir do momento que eu começo a fazer uso de uma substância, ou tabaco também, que eu acho muito importante falar, porque até um parênteses, né? De todas as drogas, o mais difícil da gente conseguir se livrar é o crack, todo mundo já sabe. Mas em segundo lugar é o tabaco. Entendi. Né, a nicotina. Então, assim, é dificílimo parar de fumar. Não é força de vontade. Quando um fumante fala assim, eu tenho força de vontade, mas eu não consigo parar de fumar, ele não está dizendo que... Ele não está exagerando e nem está se fazendo de coitado. É difícil de verdade, é muito difícil. E por várias variáveis. Toda substância, quando a gente está trabalhando, aí mais para frente o Padre Rodrigo vai falar sobre isso, mas existe uma estratégia específica e a gente não pode ser ingênuo com a dependência, de se esconder através de simplesmente vontade. Porque a vontade ficou lá no início, né? Que é quando eu gostei de algo, eu tive até a curiosidade e iniciei o uso e a partir daí dancei, né? E também porque eu acho que cada pessoa, isso talvez seja importante. Uma das coisas que a gente também no atendimento, que necessariamente nós atendemos muito casos, tanto de dependentes, né, como padre, e eu creio vocês como psicólogos também, como codependentes, porque a família a gente chama de codependente porque ela, na verdade, vive esse contexto, né? Então, a gente percebe que, nesses casos, existe, às vezes, aquela tentação, aquela tendência assim, olha, fulano usa e para ele... Fulano usa, para ele não faz mal, por isso, por aquilo. Mas a gente vê como é diferente a reação para cada pessoa, né? Cada pessoa tem uma reação diferente, talvez a pessoa que está em casa... Você fala, olha, no meu caso não senti muita coisa, quem usou, ou o meu amigo, ele não para porque ele fala que ele não sente nada, mas isso vai ter uma consequência a longo prazo e talvez a princípio mesmo para algumas pessoas elas vão ter reações diferentes, distintas e pode por isso ter a impressão de que a gente vê esse acompanhamento até científico, a impressão de que, olha, não faz tão mal quanto se diz. Porque para algumas pessoas pode não fazer e para uma pode ser uma vez só. Exato. Eu acho que um bom termômetro, até para você que está em casa, né, para você se policiar, você consegue se divertir sem o uso daquela substância? Isso, independente de ser lícito ou ilícito. Não importa. Qualquer dessas substâncias. Seja lá qual for. Exatamente. Né? Você consegue, né, para o tabagista, você consegue ficar uma semana sem fumar? Qual é, né, para você ver sensação? E identificar, porque se a gente não reconhece isso, eu nunca vou conseguir brigar com isso, ou até mesmo me posicionar frente a isso. Porque eu posso muito bem pegar e falar assim, não, eu sou dependente e vou me manter dependente, vou bancar a situação de dependência e não quero sair dela nesse momento. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Né? Pode. Às vezes é até melhor do que a pessoa assim, se enganar, né, que está trabalhando a dependência e não está trabalhando a dependência. Exatamente. Às vezes é até melhor. Né? Existem algumas substâncias que elas não dão um comprometimento de comportamento tão evidente e um dano físico e até a abstinência não é tão severa, né? Como a própria maconha, né? Ela não traz para o usuário uma abstinência tão severa como é o crack. Mas isso não significa que não vai configurar uma dependência. Lembrando que quando a gente fala da dependência, a gente fala o termo é dependência química, mas quando a gente fala de uma pessoa dependente de uma substância, a gente tem uma dependência química, física, né? E também psicológica e muitas vezes social. É interessante falar esses 3 pontos, é verdade. Sabe? Porque a ideia é a dependência química, então a gente foca que a pessoa tem uma dependência do seu organismo. Mas todo o contexto, inclusive o ambiente social, pode
favorecer. Geralmente as pessoas iniciam, né? Por que que o adolescente é muito alvo da dependência de substâncias químicas? Porque isso é sabido, né? Divulgado, é uma necessidade, às vezes, de inclusão em algum tipo de grupo que tem algumas práticas, e às vezes a prática do uso de drogas, né? Sejam elas quais forem. Né? Eu sou uma tabagista contida, padre. Acho que é importante dar esse exemplo, porque às vezes a gente fala assim, ela está dizendo, mas ela não sabe o que é isso. Né? Eu fumei por bom tempo e eu tenho plena consciência que eu atingi uma dependência química, né? E eu tenho que brigar diariamente, porque se eu descuidar e num momento de fraqueza, né, vamos falar assim, que eu vou até não diminuindo quando eu falo fraqueza, até porque existe um sistema aí de crenças cognitivo que fundamenta tudo isso, eu volto a fumar. E eu volto a fumar até mais do que eu fumava. Sim. Isso é importante falar, porque quando nós falamos de tratamento de droga, nós não falamos em cura, nós falamos de controle. Não é? Uma pessoa que já foi dependente de qualquer tipo de vício, de droga, ela nunca vai estar totalmente curada, ela vai estar em equilíbrio, ela vai estar controlada, né, padre? Por isso até que o tema que nós estamos usando hoje é esse só por hoje, porque é um tema usado por muitos grupos de apoio, né, que trabalham isso, a gente, Alcoólatras Anônimos e tantos grupos que trabalham, se eu não me engano, Narcóticos Anônimos, os grupos trabalham a questão dos 12 passos, assim por diante, e um desses é esse contexto, só por hoje, quer dizer, hoje eu tenho que dizer não, hoje, né, porque a cada dia é um passo a mais, é um momento a mais que a gente decide-se por dizer não, que a gente faz a escolha de dizer não. Então é importante nós estarmos olhando para esse aspecto, né, entendendo. Então só retomando, aproveitando, olha, uma pessoa então, ela assume, mesmo sabendo que é ruim, porque ela tem curiosidade ou para sentir prazer, etc e tal, porque ela sente bem de alguma forma, mesmo sabendo em alguns casos que é ruim, e existe então uma dependência que tem um aspecto químico, que é físico, o aspecto psicológico. Esse psicológico, como seria assim, a gente poderia, essa questão de não ficar sem, o que mais pode designar? E também identificar, assim, perdão. Às vezes é uma muleta para enfrentamento de algumas situações. Entendi. Né? Então, eu consigo lidar com tal situação quando eu estou embriagada, quando eu fumo um cigarro, eu consigo discutir um problema, vou para uma reunião difícil, entende? É a ilusão que a gente cria para a gente mesmo, né? E aí vem a parte cognitiva. E olha como é interessante, né? Lembrando, pensamento gera sentimento que vai... Uma atitude. Sustentar nosso comportamento. Então, a gente tem o que a gente chama de crenças de alívio, ou seja, assim eu me sentirei mais aliviada, assim eu me sentirei mais... eu mereço isso, compensatório, né? Até eu colei aqui para não usar o termo, porque eu queria usar esse termo, compensatório. Eu me compenso a minha dor, compenso o meu sofrimento, compenso a minha angústia através do cigarro. Só hoje eu mereço, né? Tô tão cansada, tô tão isso, tão aquilo, né? E também a noção de eu vou sofrer muito, não vou dar conta de ficar sem. Então, eu antecipo uma abstinência que eu nem vivenciei. Tá? Isso geralmente quando a pessoa está querendo questionar o hábito, né? É importante falar também que a pessoa se torna dependente porque ela deixa o hábito se instalar. Sim. Né? Ela, por curiosidade ou por interesse, ou seja lá o que for, mas aí ela pega e ela instala e depois ela mantém. Ela vai alimentando e fazendo uma manutenção disso. Se toda balada o adolescente ele precisa encher a cara, ele vai sempre encher a cara. Sim. Né? E ele vai associar que encher a cara é sinônimo de diversão, entendeu? E aí vem também a dependência social disso tudo, né? Exato, quer dizer, aí mais um traço. Esse contexto do ambiente social e daquilo que ele entende que, olha, para eu estar junto, então isso faz parte, né? Bom, enfim, essas e outras, inclusive uma pergunta interessante que daqui a pouquinho no próximo bloco nós vamos responder e ver as respostas que estão no nosso Facebook. Se uma pessoa com dependência química procura sua ajuda para libertar-se, o que você faz? Como ajudar? Nós vamos ver as respostas dos internautas e também vamos aqui partilhar um pouquinho quais os caminhos que podemos fazer para ajudar, para dar direção, para dar apoio para quem passa por isso.
Então, olha, não saia daí, lembrando que você pode participar conosco. Nosso Facebook, facebook.com/Coração Jovem TV. E olha, quero aproveitar desse momento para dizer para você, uma das melhores maneiras de você nos ajudar, curta a nossa página, entra lá, participa, entra em contato. Se você está participando aí, sempre entrando em contato com a gente, falando, olha, eu estou gostando do programa, estou vendo, curta a nossa página, manda um recadinho para nós, responda as nossas perguntas, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos então tratar desse assunto. A gente volta já já. O Espírito de Deus repousa sobre mim e assim caminhando eu vou. Alegria, paz e amor, frutos que vêm de ti, Senhor, que em mim